nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. Opa, e aí, suave? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar o modelo Black-Scholes na prática, tá? Tanto o modelo Black-Scholes como as gregas, e explicar, né, o porquê que ele não é tão efetivo, enfim. Então vamos lá. Primeiramente, o que é o modelo Black-Scholes? O modelo Black-Scholes é um modelo de precificação de opções, ou seja, ele vai dizer o preço justo da opção. Então vamos supor, pelo modelo Black-Scholes, o preço justo de uma opção é R$2. Aí você vai no mercado, ela está R$1,50, você compra por R$1,50, e aí ela vai virar R$2. Aí no R$2 você vende. Beleza. Simples, né, e direto ao ponto. Mas por que todo mundo não ficou rico então? Porque, né, é um modelo matemático e o mercado ele não segue muito bem a matemática em si. Mas é um modelo que ganhou o prêmio Nobel porque ele chega próximo ali. Então por isso que, né, eu estou dando essa ênfase aqui nele no canal. Bom, além disso, né, a gente precisa entender as limitações dele. Bom, primeiro, ele considera que a opção é europeia, tá? Ou seja, ela só pode ser exercida no vencimento. A taxa de juros livre de risco, ela é constante, né, durante todo o exercício da opção. A volatilidade da ação também é constante durante todo o exercício da opção. O ativo negociado não paga proventos. Não tem custos de transação, beleza? No caso ali da negociação de opções. E não há arbitragem entre opção e ação, beleza? Então, basicamente isso aí, né, todos essa listagem das exceções invalida ela para o modelo brasileiro, né, o clássico. Por quê? Porque vou usar como referência a ação que a gente mais tem liquidez, né, que é a Petro. Então a Petro, ela paga proventos, ela tem opções americanas e europeias, então você usar o Black-Scholes, geralmente a gente usa para tudo, mas as americanas já não poderia. A volatilidade não é constante e a taxa de juros na opção ali durante o vencimento, ela é constante sim, né? Acho que a taxa de juros é a única coisa que dá o ok aí. Então, né, é um modelo que você tem que olhar para ele com um certo receio, tá? Porque ele não vai te dizer exatamente o preço da opção, porque, né, se fosse, todo mundo tava milionário. Então, vamos lá. O que é o mais importante desse vídeo? Você entender como que eu vou fazer, né, essa planilha na prática. E, além disso, você entender as gregas, né? Que as gregas é o que a gente mais usa. Então, nesse vídeo aqui eu vou explicar tudo isso aí. Então, vale a pena você ficar para você entender tudo isso e o porquê que você não deve usar e o que você deve usar, tá? Enfim, então vamos lá. Primeiramente, né, eu vou mostrar aqui minhas referências, né? A primeira referência que eu usei aqui foi esse livro aqui, Mercado de Opções, do professor Luiz Maurício. Além disso, eu usei como referência aqui essa página da Wikipédia, tá? E, além disso, eu usei também esse TCC, não sei o que é isso aqui, né? Eu até esqueci de ver, mas enfim. Análise do modelo Black-Scholes para precificação de opções do mercado financeiro brasileiro desse pessoal aí. Então, essas foram, né, as minhas referências. Então, vamos lá. Primeiramente, né, a gente tem que pegar os dados. Quais que vão ser os dados que a gente vai precisar? Primeiro, o preço do ativo. Segundo, o strike da opção. O tempo de vencimento em dias úteis. A taxa de juros livre de risco e a volatilidade implícita do ativo. Bom, vamos usar a Petro como base. Então, primeiramente, o preço do ativo. Então, a gente vai aqui no opções.net, a gente já tem aqui, né, o preço do ativo que é R$ 36,68, tá aqui. O strike da opção. Então, a gente escolhe uma opção aqui de referência. Eu escolhi essa aí do R$ 35,95, então essa aqui. Que ela é europeia, né, então, de certa forma, vai ficar mais próximo ali do que eu quero. Então, temos ali R$ 35,95 como o strike da opção. Tempo de vencimento, né? Tempo de vencimento em dias úteis. A gente tem aqui também no opções.net, que é 21 dias úteis, né? Que eu estou usando essas opções aqui que vencem dia 21/6. Então, 21 dias úteis. A taxa de juros livre de risco é a taxa Selic, né? Anualizada de 2024. Só você pesquisar isso aqui no Google e pegar aqui o Banco Central. Então, a última atualização dele foi de 10,65. Então, 10,65 aqui. Volatilidade implícita do ativo. Essa aí é a mais polêmica. Existem várias formas de você pegar essa volatilidade. Tem como você pegar pela volatilidade histórica e, né, tem como você pegar pelo método estatístico e pela volatilidade implícita em si pelo modelo Black-Scholes. Aqui eu escolhi, né,
é um método bem simples, que é o quê? Você pega a opção, o ideal era pegar uma opção europeia, tá? A opção europeia aqui mais próxima do preço do ativo, então seria essa aqui do 36,45 ou essa aqui do 36,70, mas ela já é americana, né? E aí você vê, né, aqui qual que é a volatilidade dessas duas. Então a gente vê aqui, uma é 29,3 e outra é 28,9. Então vou usar essa aqui de 29,3 mesmo. Pronto, 29,3. Então já temos todos os dados aqui, né, para a gente iniciar os nossos cálculos. Então vamos iniciá-los em si. Primeiramente a gente precisa do período, tá? E no período tem uma coisa aqui para te explicar, que é o seguinte. Você vê que nas fórmulas aqui que eu tenho, né, eu tenho um T menos um Tzinho. Esse Tzinho significa o ano que você quer ver. Então, assim, eu quero ver daqui 2 anos, daqui 3 anos. O modelo Black-Scholes ele funciona mais para o presente, tá? Então, esse Tzinho aí vai ser 0, tá? Nos nossos cálculos. Até para facilitar. Então, a gente vai primeiro pegar em dias úteis, né? Então, a gente pega 21 dias e divide por 252. Então, a gente tem aí, né, em dias úteis, o nosso período. Além disso, a gente precisa calcular D1 e D2, tá? O meu D1, ele vai ser o quê? Ele vai ser o logaritmo natural de S sobre K mais a minha taxa de juros livre de risco mais a minha volatilidade implícita elevado ao quadrado. E isso aqui, né, eu vou colocar entre parênteses, vezes 0,5. E agora, isso aqui tudo vezes o meu período. Pronto. Agora, isso aqui tudo dividido pela volatilidade vezes a raiz do meu período. Pronto. Então a gente tem D1 aí calculado, beleza? Bom, vamos para D2 agora. D2 nada mais é que D1 menos a volatilidade vezes a raiz quadrada, né, do meu período. Então, né, a gente já tem isso aqui. Eu gosto de colocar entre parênteses para o Excel não ter margem de erro, tá? Mas claro que aqui, com certeza, eu vou errar alguma coisa e tal, por isso que eu deixei as referências aí para caso você queira, né, fazer alguma coisa diferente, você faz aí. ND1 e ND2. Vai ser as próximas coisas que a gente vai precisar por causa das fórmulas aqui. O que é isso? É uma distribuição, é questão de probabilidade. É uma distribuição normal de probabilidade que a gente vai fazer, né, com esse número que a gente encontrou. Direto ao ponto, né, existem várias formas de fazer essa distribuição, mas direto ao ponto a gente vai usar essa fórmula. Dist, ponto norm, né, que agora o Excel mudou, pronto. Aí a gente vai selecionar D1, a média é 0 e o desvio padrão é 1. E aí é cumulativo, né, é verdadeiro. Pronto. Para eu ter certeza. Bom, fazemos a mesma coisa aqui agora com D2, né? Então já temos a distribuição normal de D1, agora fazemos a de D2. Além disso, a gente vai precisar do oposto, né? Que é a distribuição normal de menos D1 e menos D2. Então a gente já pega ela aqui. Menos aqui e menos aqui. Pronto. Bom, agora temos tudo, né, aqui já calculado. Agora a gente já vai começar a calcular o preço justo, diretamente mesmo. Então, para isso, eu vou utilizar aqui um facilitador, né, que é esse R-T, para a gente não ficar fazendo essa fórmula aqui várias vezes. Então, ele é o exponencial de menos a taxa de juros vezes o período. Pronto. Bom, agora a gente pode, né, fazer o cálculo aqui. Então, vamos lá. S vezes ND1, que seria esse aqui, menos K vezes esse Ezinho aqui,
vezes ND2. Então, o preço justo para essa opção cal seria 1,81. Vamos que a título de precificação, vamos ver como é que está aqui. Aqui eu escolhi essa aqui, né, 35,95. Está 1,86 no mercado, então teoricamente, né, eu poderia vender essa opção e ela desceria até 1,81. Mas não é assim que funciona, né? Vamos lá. A put agora, né, que seria a equivalência contrária, né, que a gente já sabe como é que funciona. K vezes esse Ezinho aqui, vezes esse N menos D2, menos S vezes N menos D1. Pronto, 0,77 seria. Vamos ver aqui, a put 35, 0,66. Então, né, estamos aí próximo, tá? Claro que não vai ser preciso, porque a plataforma provavelmente ela usa outro método, que é baseado no Black-Scholes também, né, que aí provavelmente ela considera questão de dividendos, enfim, não sei. Mas, vamos lá. Bom, agora que já temos, né, os preços justos das opções, eu vou fazer mais um cálculo aqui, que seria, né, a de densidade, ó, essa aqui é a função de densidade de probabilidade. Então, como que vai ser ela? N linha de D1, que a gente vai precisar agora para chegar nas gregas, tá? Então, N linha de D1, que é essa função de densidade, a gente vai pegar o exponencial, tá? O exponencial de menos, agora, D1 ao quadrado, vezes 0,5. E esse exponencial dividido pela raiz de 2 vezes o π. Pronto. Então, temos aí a minha função de densidade de probabilidade. Beleza. Vou salvar aqui, né? Bom, agora a gente vai chegar nas gregas, tá? O que são as gregas? Nada mais são que as derivadas parciais dessas duas equações aqui. Beleza? Então, a primeira derivada parcial que a gente vai utilizar, como que a gente lê derivadas parciais, né? Bom, então, né, para você entender aqui como que funciona as derivadas parciais. Basicamente, eu vou ter uma função aqui, né, uma função x mais y, por exemplo. E aí, como que funciona? Eu vou ter a derivada parcial da função. Então, essa primeira parte aqui, a parte de cima, só diz a função que eu estou derivando parcialmente. E aí, a parte de baixo vai dizer a variável que eu estou derivando. Então, né, nesse caso aqui, eu ia derivar a minha função de f em relação a x, beleza? Aqui você pode fazer, né? Então, se está em relação a x, esse aqui vai ser 0, e esse aqui vai ser 1, pronto, né? Enfim. Mas é assim que funciona a notação de derivadas parciais. Então, no caso do delta, né, eu tenho aqui que vai ser, ó, vou até colocar ele mais para cá. O delta, ele vai ser a derivada de c em relação a s. O que é o s? A gente tem aqui, é o preço do ativo. Então, estou derivando a minha função lá de preço justo. Bom, então, isso aqui vai ser a derivada parcial do meu preço justo em relação ao preço do ativo. Ou seja, eu vou derivar isso aí tudo em relação a S. O que significa isso? O que o delta, então, vai me dizer? Ele vai me dizer a taxa de variação que a minha opção, que o preço da minha opção vai ter quando o meu ativo variar. É isso que significa. Ou seja, qual que vai ser o quanto que a minha opção vai variar quando o preço da minha ação variar. Então, é isso que significa o meu delta. E qual que vai ser o meu delta? O meu delta, ele nada mais é que a função aqui ND1. Pronto, esse vai ser meu delta. Da cal, né? E da put é menos, quer dizer, ND1 menos 1. Pronto. Esse aqui vai ser o meu delta da put. Ok. Então, a gente já viu que é uma taxa de variação. E, né, para quem não sabe, derivadas significa taxas de variação. Bom, vamos lá. Agora vamos para o gama. O que é o gama? É a segunda derivada do preço em relação a S. Então, eu derivei a primeira vez e eu derivei a segunda vez. Ou seja, isso aqui vai significar a taxa de variação do meu delta. Então, o que significa? O meu gama, então, ele vai dizer
o quanto que o meu delta vai variar quando o meu S variar. Então, o meu preço do ativo variar. Ou seja, o gama, ele diz o quanto o delta vai variar quando a opção, né, a ação variar, beleza? Então, como que funciona esse gama? Né, essa taxa de variação. N' dividido por meu preço vezes minha taxa, né, de minha volatilidade lá, vezes a raiz de T. Pronto. Então, a gente tem aí, né, eu gosto de olhar ele como um número mesmo em si. Então, a gente tem o gama aí. E o gama vai ser igual tanto para cal quanto para put, tá? Então, ele vai ser igual aqui, beleza? Bom, vamos para o vega agora. Vega. E, né, ao final do vídeo, eu vou te explicar, né, o que isso aqui significa na prática, tá? Então, temos aí o vega. O vega, ele é a derivada parcial de C em relação à volatilidade, né? Então, a gente diz que o vega, ele diz o quanto que o preço da opção vai variar quando houver uma variação da volatilidade, beleza? Então, como que é isso aqui? S vezes N' vezes a raiz quadrada do meu período, beleza? Pronto, temos aí o vega. Também gosto de ver ele em notações normais. E o vega também vai ser igual para as duas opções, tá? Tanto a call quanto a put, beleza? Além disso, né, agora a gente tem o θ. Ó, o que é o θ? O θ vai ser a derivada parcial de C em relação a T. E o que é o T? O tempo. Ou seja, o θ ele vai dizer o quanto que o preço da minha opção vai variar quando houver uma passagem de tempo, beleza? Então vamos lá. Como que é esse θ? Menos S vezes N' vezes a minha volatilidade implícita, beleza? Isso aqui tudo, tá? Dividido por 2 vezes a raiz do meu período. Prontinho. Agora, né, a gente vai pegar, pôr isso aqui tudo em parênteses, menos a minha taxa de juros livre de risco vezes o meu K vezes o meu E aqui, né? E elevado a essa paradinha aí, vezes ND2. Então, esse aqui vai ser o meu delta. Aplicar essa correção. Pronto. Bom, a gente vê que o delta chegou negativo. O que significa isso? Que eu vou perder, né, na passagem do tempo. Então, vamos continuar. Vou calcular agora o θ, né, da put. Eu vou copiar isso aqui tudo, né, para facilitar. Qual que é a diferença aqui? A diferença aqui vai ser esse sinal, que vai ser mais, e N-D2 que eu vou usar aqui, beleza? Essas são as únicas diferenças. Então, agora eu tenho o θ, né, da minha put, beleza? Prontinho. Além disso, agora eu vou ter o meu Rho, né? Rho. Qual que seria esse meu Rho? É a derivada parcial do preço em relação a quem? A taxa de juros. Ou seja, vai medir quanto que o preço da minha opção varia quando há uma variação da taxa de juros livre de risco. Como que é? K vezes meu período, vezes esse Ezinho aqui, vezes ND2. Pronto. Continuar aqui, Rho. Vai ser... Ó, eu posso pegar, né, aqui. Vamos pegar isso aqui e ver as diferenças, né? Então, menos, primeira coisa que na frente é menos, né? Menos K vezes T vezes T e ND2. Pronto, a única diferença é essa. Pronto. E como que vai ser, né, esse uso? Bom, vamos lá.
qual que é a coisa mais importante, então, né, depois de calcular tudo isso aí, que você vai ver no modelo Black-Scholes, né, inclusive nas plataformas em si, enfim. Você vai analisar as gregas. E como que você analisa as gregas? Aqui eu vou analisar elas em termos de posição. Porque você analisar elas em uma opção específica, cara, não faz tanto sentido, né? Então, em termos de posição, o que significa um delta positivo? Significa que você vai ganhar dinheiro se o mercado subir. E um delta negativo, você vai ganhar dinheiro se o mercado, né, cair, beleza? O gama, cara, ele é uma letra grega mais complexa um pouco. Ele diz em exposição de risco. Então, por exemplo, se eu tiver um gama positivo, significa que se eu tiver uma grande movimentação de mercado, eu vou ganhar dinheiro. E se eu tiver um gama negativo, se eu tiver uma grande movimentação de mercado, né, claro que aqui eu estou falando pro lado contrário, né, agora, então se eu tiver uma grande movimentação de mercado, eu vou perder dinheiro, beleza? O Vega positivo, né, quando o Vega está positivo, eu ganho dinheiro com o aumento da volatilidade, ou seja, com o aumento ali, né, das movimentações. E eu perco dinheiro, né, se diminuir essa volatilidade. Mesma coisa vale, né, para o oposto. O θ, a mesma coisa, né, e existem relações entre as gregas. No geral, se eu tiver um gama positivo, eu vou ter um θ negativo. Se eu tiver um θ positivo, eu vou ter um gama negativo, beleza? O que é o θ? O θ positivo significa que eu ganho dinheiro com a passagem do tempo, né, se nada acontecer. E o θ negativo significa que eu perco dinheiro com a passagem do tempo, se nada acontecer. O Rho, da mesma forma, né? O Rho, ele vai dizer que o Rho positivo, eu ganho dinheiro com o aumento da taxa de juros, né? Com a variação, né, da taxa de juros. E o Rho negativo, eu perco dinheiro, né, com a queda da taxa de juros, beleza? Eu perco dinheiro com um aumento da taxa de juros, né, e ganho dinheiro com a queda. Enfim. Bom, então é isso, né? Para suas operações você vai olhar as gregas em si, mas o que mais importa mesmo é você entender a operação no papel. Tá? Então você analisar o risco lá no papel antes de olhar gregas, antes de olhar isso aí tudo, né? Preço justo. Porque isso aqui são só aproximações matemáticas, né? E o mercado em si, ele é soberano, ainda mais o mercado do Brasil, né? O mercado do Brasil é uma piada quase, né? Muito volátil. Então isso aqui não vai te ajudar muito. Só se você tiver, né, participando ali de uma tesouraria ou alguma coisa do tipo, que aí vai, né, vai te ajudar em si, mas mesmo assim o que importa mesmo é a sua operação, você entender o que você está fazendo. As gregas elas só vão te mostrar mais ou menos para onde vai ali sua posição. Se tiver uma posição muito complexa, né, eu ganho dinheiro se subir, se descer, enfim. Então é isso, valeu, falou! Nesta longa estrada da vida vou correndo